Salve, salve, torcida vascaína, família vascaína de todo o Brasil, de todo mundo, beleza? Mais um vídeo Marcão Templário no canal, para falar do Vasco, sempre do Vascão, hein? Vascão na semifinal da Copa do Brasil mais uma vez, hein? Detalhe, dessa vez muito mais consistente do que do ano passado, hein? Vascão mostrando que tem camisa, assunto do vídeo. Também, é claro, precisamos não só comemorar e falar demais dessa grande classificação do Vasco para as semifinais da Copa do Brasil, como também precisamos falar agora, virar a chavinha e falar de Campeonato Brasileiro, dos nossos objetivos nesse segundo semestre dentro do Campeonato Brasileiro. Algo que a gente já vem falando aqui no Templário, né? Aqui no canal do Templário. Também vamos falar do Estádio São Januário, né? Da modernização, ampliação e reforma do Estádio São Januário. É segunda-feira, dia 15, hein, que teremos confirmação ou não das intenções de compra do potencial construtivo de São Januário. Mas antes da gente continuar, por favor, quem não está inscrito, se inscreva no canal, deixe o like no vídeo, ative o sininho das notificações para os novos vídeos do Templário. Mas isso é claro, se fizer sentido para você, meu irmão. Que jogo espetacular, né? Um Vasco de Diniz diferente. Um Vasco de Diniz diferente, jogando sério, jogando sem aqueles toques, querendo sair jogando do goleiro para o zagueiro, para os laterais, né? Um Vasco diferente, um Vasco jogando muito mais focado na parte defensiva, na seriedade da parte defensiva, do que buscando o futebol bonito. Foi a variação do esquema tático do Diniz. Motivo? Claro, o Botafogo estava em casa e acostumado a jogar numa grama sintética. O jogo tem uma velocidade diferente se você comparar quando jogamos em São Januário, né? Que a gente até joga com a grama um pouco mais alta, né? Então o Vasco, sabendo disso, não mudou a sua estratégia de jogo e surpreendeu sim defensivamente o Botafogo. Claro que ofensivamente a gente teve que se abdicar um pouco de atacar, né? Porque a principal preocupação era a parte defensiva. Grande jogo, eu acho que o Vasco mostrou uma maturidade, a palavra é essa, uma maturidade absurda, mostrando que realmente essa comissão técnica, essa diretoria administrativa, diretoria executiva de Admar Lopes, está encorpando cada vez mais esse elenco, né, dando maturidade. E agora, com a chegada dos reforços, a gente pode sonhar, sim, com alguma coisa grande nessa Copa do Brasil. Eu queria também destacar aqui, absurdamente, a entrada do Robert Renan, né, zagueiro jovem, 21 anos, rodado, né, que ainda não conseguiu se firmar, mas tem muito tempo de carreira para isso, e vai se firmar no Vasco, vamos torcer para isso, né? Passou por um momento muito difícil no Internacional ano passado, quando esteve emprestado pelo Zenit lá, problemas de racismo, né, perdendo pênaltis em jogo decisivo, mata-mata de competição internacional, falhou contra o Vasco. Ele era lateral esquerdo do Internacional, ele falha contra o Vasco e o Vasco acaba vencendo o Internacional lá no Rio Grande do Sul. Uma situação horrorosa na carreira dele, foi emprestado para o mundo árabe e está querendo ressurgir, né? Até porque ele tem uma ligação familiar, né, com o Vasco da Gama. Entrou muito bem, mostrando uma maturidade absurda, toque de bola, competência, antecipação de jogo e muita personalidade no momento dos pênaltis, né? Esses são os reforços de Admar Lopes e Fernando Diniz para o Vasco, né? Parabéns à diretoria administrativa que finalmente acertou no executivo e acertou no técnico, na comissão técnica, né? O Fernando Diniz não é o melhor técnico do mundo, não é, mas é o melhor técnico que veio para o Vasco depois que o Pedrinho assumiu. Né? Se a gente comparar com Ramon Dias, Rafael Paiva, Fábio Carille, Diniz é absurdamente, disparadamente, o melhor técnico que o Vasco está tendo. É o técnico que realmente está fazendo o Vasco jogar bola. Pegou esses jogadores que gostavam só de dar bicão, vocês vão se lembrar, desde 2023 o Vasco só é bicão. Já bate o tiro de meta, bicão para o meio do campo, o Verratti disputar na cabeça e ver se a bola sobra para daí a gente começar a jogar. O Diniz mudou isso completamente, né? O Vasco hoje joga bola, né? E agora, com a chegada dos reforços, a gente pode sim sonhar com alguma coisa nessa Copa do Brasil. Virando a chavinha agora para o Campeonato Brasileiro, né, que é a prioridade do segundo semestre. O Vasco não está bem,
no ranking, né, na classificação do campeonato, estamos com 22 pontos. Vamos fazer aquela continha do Templário, né? Em 17 jogos, o Vasco precisa de 7 vitórias e 2 empates. Não é nada dificílimo, mas não é fácil. Se o Vasco cochilar e perder a concentração, não é fácil. É por isso que está aqui na descrição do vídeo aqueles jogos mata-mata, os 6 jogos mata-mata do Campeonato Brasileiro para o Vasco. O Vasco venceu o primeiro contra o Sport e agora domingo contra o Ceará é o seu segundo jogo mata-mata do Vasco. O Vasco precisa matar. Essa é a mais pura verdade. E com a confiança da classificação na Copa do Brasil, o psicológico está totalmente a favor para a gente entrar amassando o Ceará e conseguir essa vitória e continuar essa escalada. Sempre olhando para a galera da zona e falando: tchau, zona, a zona é com vocês. Eu estou olhando para cima, estou olhando para os 45 pontos, estou olhando para uma classificação, para uma competição sul-americana. Essa é a mais pura verdade. Parabéns para o Vasco, né? Parabéns para a comissão técnica de Diniz, né? Mais uma vez ele deu uma inventada, né? Colocando um zagueiro canhoto na direita, um lateral direito na esquerda, mas deu certo, né? Ele voltou a arriscar um pouquinho, o Diniz, essa é a característica dele, não tem jeito, né? Mas tudo bem, deu certo, classificamos, parabéns para o Diniz. Ele sabia que se desse errado, ele seria muito massacrado pela imprensa de uma forma geral, né, pelos youtubers e tal. Ele sabia disso. E é o que a gente vem pontuando, né? Calma, Diniz, com os improvisos. Calma. Vamos devagar, né? Vamos devagar. Outra coisa que eu queria pontuar, que eu sempre falei, né? O Vasco demorou a trazer os reforços por diversos motivos, né? Condições financeiras, enfim. O Vasco precisava, dentro do seu orçamento, dentro das suas possibilidades, reforçar com a maior qualidade possível de jogadores. E assim fez. Só que os jogadores chegaram tardiamente. Não eram para essa fase da Copa do Brasil. Os jogadores realmente vieram para salvar o Vasco no Campeonato Brasileiro e buscar, quem sabe, uma vaga em competição sul-americana. Só que a coisa agora mudou, né? Com essa classificação para as semifinais e com as semifinais só acontecendo após o término do Campeonato Brasileiro, a coisa mudou, né? O Vasco realmente se equipara às outras equipes que estão na semifinal da Copa do Brasil, né? Ele precisa agora continuar buscando uma evolução para, quem sabe, sonhar sim em ser campeão. Olha que loucura, né? Para sonhar em ser campeão. Quem, há 2 meses atrás, estaria sonhando com algum título nessa temporada? E agora a gente já está se permitindo a isso. Que coisa fantástica o futebol, que coisa fantástica a boa gestão, né? Pedrinho pode ter errado na janela do ano passado, né? Na segunda janela do ano passado, pode ter errado na primeira janela de 2025, mas ele vem buscando sim o melhor para o Vasco, né? Tá aí o CT Moacir Barbosa, entre outras benfeitorias que ele vem fazendo dentro do Vasco da Gama. Então, eles vêm sim, ou buscando os caminhos corretos ou não, mas vêm buscando o melhor para o Vasco. Essa é a mais pura verdade. Parabéns para todo mundo, parabéns para todo mundo que está envolvido diretamente com o Vasco, parabéns para a oposição vascaína, né, Zé Comé, né, Júlio Branco? Vocês criticam tanto o Pedrinho, né? E agora? Tá difícil bater palma, né? Cara, não seja político, seja Vasco. Aqui, independentemente do presidente, é Vasco da Gama. Essa é a mais pura verdade. Forte abraço e agora a gente só volta para falar aqui de Estádio São Januário, que dia 15, segunda-feira, a gente deve ter notícia bombástica sobre essa questão do potencial construtivo do novo São Januário, né? E, é claro, vamos voltando aqui para falar desse jogão contra o Ceará em São Januário. Valeu, forte abraço. Parabéns, Vascão!